Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Amém. Você que está desse lado aqui, diga comigo, glória a Deus. Você que está desse lado aqui, diga comigo, aleluia. Toda a igreja diga, glória a Deus, aleluia. Quando nós damos um glória a Deus e um aleluia, nós declaramos ao Senhor Jesus que Ele está no controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio nisso. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela. Amém. Você acabou de olhar para a pessoa mais importante desse mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é só um quebra-gelo, porque hoje eu estou com as mãos suando mais do que os outros dias. Não sei o que está acontecendo aqui hoje. Quebra-gelo. As mãos estão suando, de verdade. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Que o Senhor, essa noite, Ele fale ao teu coração da forma que Ele falou ao meu. Aleluia. Efésios, capítulo 1, quantos encontraram? Acompanha comigo aí em tua tradução. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuserá em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém? Meu Deus, que texto poderoso. É muito profundo isso. O tema dessa mensagem essa noite é
Conhecendo o propósito de Deus. Esqueci de cumprimentar o pessoal de casa também. Que Deus te abençoe, que essa noite seja uma noite diferente aí você que está assistindo através das redes sociais, amém? Glória a Deus. Conhecendo o propósito de Deus. Isso é muito interessante. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus são muitos, são vários, mas eu quero falar aqui logo de cara um deles. O propósito de Deus em nossas vidas é que nós sejamos originais. O maior propósito de Deus em nossas vidas é que nós sejamos originais igual a Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e a semelhança. Então, esse é o maior propósito de Deus, é que nós sejamos originais. E se nós somos originais, nós somos nós mesmos. Então, quando nós somos nós mesmos, nós somos diferenciados. Por isso que eu acabei de falar para você aí, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela que ela é a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque você é único. Você é único. Quantos milhões de pessoas nós temos no mundo inteiro? Existe uma delas igual a você? As impressões digitais são iguais? Não são. Então você é único. Você é o propósito original de Deus. Não há outro igual a você. Então, se Deus te criou, se Deus te formou, é porque Ele tem um propósito. Então, conhecendo o propósito de Deus, é isso, é que nós sejamos originais. Então, assim, eu quero contar experiências do qual eu me trouxe essa palavra. Esses últimos dias têm sido dias de guerras, dias difíceis, de confronto, de situação. Quantas coisas tem levantado no meu dia a dia. E eu comecei a questionar, eu comecei a procurar, perguntar a Deus, querendo entender o porquê. Então assim, olha, eu almoço todo dia, eu janto todo dia, eu tenho uma refeição de qualidade. A minha vida está completamente alinhada na presença do Senhor. Eu sou um homem que busca a presença do Senhor, tenho o temor do Senhor. E os levantes, ele vem. Os levantes, eles continuam. E eu comecei a perguntar, querer entender o porquê de toda essa situação. Mas a resposta foi na lata. Para que haja paz, é preciso vencer a guerra. Para que haja paz, é preciso vencer o confronto. Para que haja paz, é preciso vencer todos esses levantes que nos levantam todos os dias para nos tirar a tranquilidade e tudo mais. Então assim, a paz, ela só vem depois que vencemos o conflito. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. A palavra propósito, ela significa algo. Ela significa algo que nós devemos a seguir. Ou seja, a palavra propósito, ela está relacionada a projeto, a deliberação, a ordem, a decreto. E para que eu e você nós venha conhecer o propósito de Deus, nós precisamos ter a intimidade com Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Os levantes, eles vêm. A palavra de Deus, aqui, diante desse texto, nós podemos encontrar aqui alguns tipos de propósito. Temos aqui o propósito de Deus, o propósito do homem e o propósito do inimigo. O propósito do diabo. Então, aqui de cara que nós já vimos que Jesus, ele mostra
através do apóstolo Paulo, o intento do inimigo, que é matar, roubar e destruir. Os propósitos dos homens são muitos, passageiros, e correspondem ao desejo do seu coração. Em Jó 17:11, ele fala o seguinte: os meus dias passaram e molongaram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. É o propósito do homem. O propósito de Deus e a sua determinação, segundo a sua vontade, é que nós tenhamos experiência com o Espírito Santo através do nosso, o propósito original. É que nós tenhamos uma profundidade com o Espírito Santo. Com que propósito Deus criou o homem? Com certeza Deus criou o homem para que ele tivesse o povo para si mesmo. Nós vimos aqui na palavra que o propósito aqui é que nós sejamos propriedade do Senhor Jesus. Ele nos escolheu para que eu e você, nós sejamos dele mesmo. Esse é um dos maiores propósitos. Mas Satanás, ele tentou atrapalhar o propósito de Deus, conduzindo o homem ao pecado, afastando do Criador. Porém, Deus estabeleceu o seu propósito de trazer eu e você de volta para Ele, elaborando o plano de salvação através de Jesus Cristo. O propósito de Deus, além de ser perfeito, Ele é eterno, segundo o conselho da sua vontade. Então esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas das vezes vêm as situações, os levantes, e nós queremos chutar o balde, queremos sair, queremos abandonar, queremos largar tudo. Porque quando nós não vivemos o propósito de Deus, é isso que acontece. O inimigo, ele vem, ele nos dá uma rasteira. O propósito de Deus é que eu e você, nós sejamos cheios do Espírito Santo. O propósito de Deus é que eu e você, nós tenhamos um nível de intimidade com o Espírito Santo. Eu quero citar aqui uma parábola que, fala muito comigo. A parábola da dracma perdida. A mulher, ela tinha 10 e perdeu uma apenas. Era uma moeda, ela tinha um valor. E apenas uma se perdeu. E ela foi lá procurar, até encontrar, e encontrou e convidou, a vizinhança para se alegrar junto. Você sabe o que é essa dracma perdida? Essa única dracma perdida? Sabe esse valor que essa mulher tinha, trazendo para esse contexto de hoje? Trazendo para o contexto de hoje, essa dracma, ela representa o Espírito Santo dentro de nós. Então, se você perdê-lo, você não vai procurá-lo. Tem algo muito mais profundo ainda. Jesus, ele conta uma história. No mesmo capítulo de Lucas 15, aonde está a dracma perdida. Lá também Jesus, ele contou uma história. Ele falou de um homem. Mas antes de eu contar em relação à história desse homem, para que nós venhamos refletir, eu já quero falar algo assim, olha, quando uma pessoa, ela tem sido escrava por muito tempo, é difícil de aprender a pensar como uma pessoa livre.
Quando uma pessoa, ela tem sido escrava por muito tempo, é difícil ela pensar como uma pessoa livre. Aí Jesus vai e conta uma história de um pai que tinha um filho. E o filho, ele saiu de casa. Ele perdeu toda a sua herança. Ele saiu de casa e perdeu toda a sua herança. E por vários anos, ele viveu longe da casa do pai. Por vários anos, ele viveu longe da casa do pai. Jesus disse que um dia, o local determinado que ele estava, que nós conhecemos a história, que lá ele estava cuidando de porcos. Então presta atenção nisso aqui. Esse filho, ele tinha tudo. Ele pediu a parte dele ao pai, o pai liberou a parte dele e ele pegou e acabou com tudo em questão de poucos tempos. Aí a crise apertou naquela região e ali ele foi cuidar de porcos. Uma pessoa que tinha tudo, ele vivia na casa do pai. Um dia ele caiu em si. Houve um despertar e ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantos empregados o meu pai tem? Come do bom e do melhor. Nós estamos falando de um filho. Mas olha só que loucura, meu. Olha só que loucura. Ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar o seguinte: eu não quero mais ser seu filho. Eu não quero mais ser seu filho. Eu quero ser seu escravo, eu quero ser seu trabalhador. Ele tinha tudo. Olha a mentalidade. Ele fala assim: eu já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar assim: olha, pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, já não sou mais digno de ser teu filho, mas, sabe, me recebe, me trata como um dos teus trabalhadores. Trabalhadores era escravo. Nos tempos de Jesus, os trabalhadores, eles eram escravos. Um escravo não tem direito. O filho tem direito. Quando ele está voltando para casa de longe, o pai avista ele e já corre ao seu encontro, diz a palavra, já corre, não deixa nem ele falar, mas já abraça ele. Já abraça ele. E fala: meu filho voltou, meu filho voltou, meu filho voltou. Um filho com a mentalidade de escravo. Um filho com a mentalidade de escravo. O escravo, ele não tem direito algum. O filho, ele tem direito. E o pai ali abraçou,
sabe, e se alegrou. E já chamou, sabe, a galera para festejar. Traga o melhor bezerro. Vamos comemorar porque o meu filho voltou. O meu filho voltou, vamos comemorar. É a realidade de hoje. Filhos com a mentalidade de escravo. Filhos têm direito, escravo não tem direito. O mestre não se revela para um escravo, o mestre se revela para um filho. O mestre, ele não abre um coração para um escravo. O mestre, um pai, ele abre um coração para um filho. Tudo que é do pai não é do escravo, mas tudo que é do pai é do filho. Você é filho. Não tenha a mentalidade de escravo. Você é filho, você tem direito. A palavra fala isso. Que nós somos filhos. Que Ele nos chamou com um propósito. Nós temos o direito. E Ele fala, traz, chama todo mundo, mata um bezerro, traz o anel. Traz um anel. O anel, ele representa, nos tempos de Jesus, o anel, ele representava a família. Ele foi identificado que ele tinha uma família. O anel, ele representa poder. Ele foi identificado que ele tinha poder para tomar decisão em nome do Pai. O anel, ele representa a autoridade. Através do anel, ele poderia vender, comprar, fazer qualquer tipo de negócio empresarial, seja lá o que fosse, usando apenas o anel, porque o anel, ele representava a autoridade do Pai. Você tem essa autoridade. O Senhor tem liberado sobre você essa autoridade. O Senhor tem liberado sobre você essa identidade que o anel representa. Essa identidade que você carrega, ela representa que você tem dono. Ela representa que você tem uma família. Então, muitas das vezes, nós estamos na casa do Pai, mas com a mentalidade de escravo. De maneira alguma, nós podemos deixar isso acontecer. Vem as situações, vem os levantes, vem os conflitos. Muitas das vezes, para te trazer um crescimento espiritual, para te trazer um amadurecimento, para ver até onde você está apto a andar. Se você consegue andar 2 milhas, 3 milhas, 5 milhas. O propósito de Deus é que eu e você, nós vamos sempre vencer em nome de Cristo Jesus. Esta é a hora de ter fé renovada, porque apesar de qualquer situação, nós podemos confiar na fidelidade do Senhor, na bondade do Senhor. Por mais situações que você passa no dia a dia, Ele tem cuidado de você. Você é privilegiado porque hoje você está aqui sentado. Sabe quantos não têm essa força que você tem hoje de estar nesse lugar? Quantos estão fraquejando, rastejando e não conseguem chegar até esse local para adorar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor? Então você é privilegiado, vem as situações, vem todo tipo de adversidade, mas o Senhor tem capacitado você para isso, para vencer.
Porque a paz, ela só vem depois da guerra. Não tem como a paz vir antes da guerra. E aí, como é que funciona? Hoje está tudo na paz e depois vem a guerra. E aí? Então as situações, elas vêm. Em muitos momentos de nossa vida, nós passamos por deserto, lutas. E isso pode gerar um cansaço. E nesse momento nós precisamos lembrar que Deus é fiel em tudo Ele faz sobre as nossas vidas, em prol de nossas vidas, quando nós estamos alinhados a Ele. Onde o nosso coração repousa quando nós somos afligidos. Aonde nós temos colocado o nosso coração no momento, sabe, do confronto, da decepção, da tristeza, onde temos colocado o nosso coração. Primeiramente, nós precisamos nos debruçar na presença do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, é ela que nos sustenta. É a espada do Espírito Santo, é ela que nos fortalece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o que liberta é a palavra do Senhor. Mas para isso nós precisamos mergulhar nela. É assim que nós deixamos de ser escravo. E há muitos exemplos na Bíblia a ser seguido. E há muitos exemplos também na Bíblia, quando a forma que Deus age através da nossa fidelidade, quando nós somos fiel a Ele. Ele nos cuida de nós. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e confiamos, Ele cuida de nós. Ele não desampara no momento de dificuldade. Sabe, eu estava lá questionando, murmurando, sabe, por quê? Está acontecendo tantas coisas, por quê? Mas assim, mas pelo outro lado eu não via, sabe, que eu estava me alimentando 2 vezes ao dia, tomando um café da manhã, sabe, estou com a saúde perfeita. E quantos estão dessa forma também? Quantos estão dessa mesma forma? Só olhando o tamanho do problema, mas não vemos o tamanho do nosso Deus, que pode vencer todos os problemas. Essa guerra que eu e você nós estamos passando não é nossa, essa luta é do Senhor. Essa batalha é dele, é Ele que peleja, nós não temos força. Ele tem a força, sabe, para vencer essa guerra que nós estamos enfrentando, porque essa guerra é dele. E muitas das vezes vem o cansaço, sabe? Vem o cansaço porque tem pessoas também que estão, sabe, fraquejando. E muitas das vezes nós vamos tentar ajudar e não conseguimos ajudar porque nós estamos igual a ela. Nós não temos, sabe, não temos um recurso espiritual para liberar sobre a vida dela, porque nós estamos igual a ela, com o coração sangrando. Mas o propósito de Deus é maior. É Ele que cuida de todas as coisas. Nós temos dificuldade. Nós chamamos Deus de Deus. Nós chamamos Deus de Senhor. Nós chamamos Deus de grande. Nós chamamos Deus de forte. Mas nós temos dificuldade de chamar de Pai. De Abba. Abba Pai. Ele tem cuidado de nós. Ele tem liberado sobre nós o Espírito Santo, que habita dentro de mim, dentro de você. É a parábola das 10 minas. Esse valor está dentro de mim, dentro de você. É a parábola da dracma perdida. Esse valor está dentro de mim, dentro de você. Fica de pé no teu lugar.
Aleluia. 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 Quais têm sido os conselhos de Deus para a sua vida? O que Ele tem falado de uma forma pessoal para você? Você tem se fortalecido nessa verdade, permitido que Ele cuide de você? Você tem permitido que Ele guie o seu caminho? Infelizmente, às vezes, não o reconhecemos em nossa jornada. Assim como alguns discípulos de Jesus na estrada de Emaús também não reconheceram. Muitas das vezes, nós podemos ter a sensação de abandono. Quando Jesus não fala conosco no momento que nós queremos, porque nós estamos na casa do Pai, mas com a mentalidade de escravo.